Graças e paz, queridos! Estamos aqui agora pela Igreja Batista Memorial de Timon, num horário que não é muito habitual, né? Mas hoje nós teremos uma conversa aí bacana com o pastor Jefferson, daqui a pouco, onde vamos falar um pouquinho nesse horário aí de almoço. Fique tranquilo, você pode comer aí com seu celular na frente. Vamos falar um pouquinho sobre discipulado, né? Sobre discipulado, multiplicação, muitas coisas. Ele já entrou aqui e nós vamos começar a conversar com o pastor. Esperar ele entrar aqui. E Eduardo, eu estou lendo os comentários, viu? Esperando aqui. Vamos aparecer aqui. Pastor Jefferson Dantas, lá de Pastorzão. E aí, meus irmãos, como está? Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, rapaz. Nesse horário aqui do almoço, você já almoçou ou vai almoçar depois da live? Já almocei, eu já almocei cedo, eu tinha esse compromisso aqui. Então, por volta de 11h30, eu já estava almoçando. Tá certo, me preparado. Que alegria, viu, pastor? Seja bem-vindo aqui. Muito bom. Os irmãos aqui da Igreja Batista Memorial de Timon. A cidade mais bonita. A cidade mais bonita do Maranhão, do lado de Teresina. Boa, hein? E a curiosidade, você sabe que o pastor... parte de Teresina é Timon. A melhor parte de Teresina é Timon. Olha aí, muito bom. Você sabe que o pastor Natan, ele pastoreia lá a morada lá em Teresina, mas ele mora aqui em Timon também. Tá? Já visitei ele na casa dele e disse, olha, você mora na melhor parte de Teresina, que é Timon. Viu? Verdade. Show de bola. Pastor, que alegria poder contar com o senhor aqui. O pessoal da igreja está entrando. Então, o senhor que é pastor aí na cidade de Imperatriz, não é isso? Isso, estou em Imperatriz há 20 anos. 20 anos. Rapaz, eu conheço... 8 anos na PIB e 12 em outras igrejas. Ok. Eu conheço um pouco do Maranhão, conheço realmente essa região aqui. Eu nunca fui em São Luís. Também não conheço Imperatriz. Muito pouco. Conheço mais o Piauí, mas sei que vai chegar a hora aí de conhecer. Com certeza. Será muito bem-vindo. A parte mais bonita do Maranhão está aqui, no sul, onde tem montanha, onde tem monte, onde tem cachoeira, onde está a Chapada das Mesas, conhecida mundialmente. Aí no norte eles têm o Lençóis Maranhenses. E aqui a gente tem a Chapada das Mesas. É um ecoturismo de primeiro mundo, coisa de primeira linha mesmo. Será muito bem-vindo. Cachoeira aqui não falta. Muito bom saber. Pastor, estamos aí vivendo dias muito diferentes. Acho que a palavra que mais surge aí no vocabulário de todo mundo é incerteza, né? Mas independente aí das questões seculares, nós somos Igreja de Cristo e temos uma missão, né? O senhor tem caminhado aí com a Igreja Multiplicadora, tem sido uma referência. Eu tenho visto os vídeos, estamos juntos em alguns eventos. Eu queria que abrisse essa conversa falando um pouco, né, nesses dias, como é que está sendo pastorear hoje em dia e como é que estão as coisas na sua comunidade, como o senhor está conseguindo manter o trabalho, a missão, mesmo nesses dias diferentes. Bom, eu queria primeiro dizer da minha alegria de estar com vocês, tá? Pastor Ramon, é muito bom estar com os irmãos. Eu sinto muita alegria em poder compartilhar nessa tarde com vocês. É um prazer para mim. O que Deus tem feito na vida da igreja que eu sou pastor, na minha vida como ministro de Deus, é algo assim muito precioso. E quando eu tenho a oportunidade de compartilhar, eu fico muito feliz. Não sou melhor do que ninguém, sou apenas um servo querendo compartilhar nessa tarde. Esse tempo é assim... Eu brinquei ontem com um pastor mais velho, né? Ele é mais velho que a gente. Ele disse assim, cara, nós não estudamos isso no seminário. Ninguém ensinou a gente a passar por momentos difíceis de forma geral. Momento difícil no ministério, momento difícil na igreja, momento difícil na família, a gente passa. Mas está todo mundo na mesma barca. Todo mundo está na mesma jornada com esse negócio da pandemia. E uma coisa que não ensinaram para a minha geração, para a tua ensinaram, mas para mim, Torres, não ensinaram, foi a questão dessas questões da tecnologia. Estou aqui ouvindo um tutorial, parando de 20 em 20 segundos no YouTube, para aprender a fazer uma live com o Hangout.
com os meus ministros, porque o pessoal da igreja gosta de todo mundo junto, aquela coisa toda. Faço no Instagram, mas a minha igreja é uma igreja que tem muitos jovens no Instagram, mas os irmãos de meia idade e de terceira idade só tem YouTube. Então, eu estou aí aprendendo, isso também não ensinaram. Agora, o que acontece? A igreja relacional, nesse momento que nós estamos vivendo, ela sai na frente. Por que ela sai na frente? Ela sai na frente... Ela sai na frente por conta... tem um chiadinho aí. Ela sai na frente por conta de uma perspectiva muito interessante. O cuidado. Porque agora está todo mundo precisando de cuidado. Todo mundo precisando de um apoio, de uma oração, de alguém ligar, de alguém falar, de alguém transmitir alguma coisa, de dizer, eu estou orando por você, você está precisando de alguma coisa. Quando a gente participa de uma igreja que é centrada no templo, onde a gente só se vê ali, onde a gente não conhece a pessoa, não sabe onde ela mora, não sabe os gostos, não sabe as necessidades espirituais daquela pessoa, a situação fica mais difícil. A situação está dispersa, porque está cada um na sua casa. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente trabalha numa igreja relacional, está todo mundo junto, porque está todo mundo dentro do coração, né? Junto com o coração. Eu estou vendo esse momento, pastor Ramon, como uma grande oportunidade para duas coisas. Primeiro, para a gente exercer o papel de igreja. Igreja agora não tem que se acovardar. Igreja agora tem que se posicionar como igreja da maneira que pode, como nós estamos fazendo agora, né? Usando a tecnologia, ou ajudando o necessitado, ou abençoando as pessoas, ou estando perto das pessoas, mesmo não podendo abraçar e nem pegar na mão. E a segunda perspectiva é o convencimento de algumas pessoas que não entendem que uma igreja centrada em programa, porque agora não dá para fazer programa, não tem como fazer programação na igreja. Vamos para programação na igreja, né? Não tem como fazer. Ela carece, ela necessita dos programas da igreja. A minha igreja tem programa, a sua igreja tem programa, mas carece dessa preocupação premente com o cuidado. Entendi. Falou muito em cuidado. Uma das coisas que a gente tem e vê muito no Igreja Multiplicadora é aquilo de volta aos princípios, né? É uma questão de volta a práticas que a igreja, de uma determinada maneira, na sua história, ela foi perdendo. E ontem à noite eu estava conversando com o pastor Cristiano P7. Você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, estou ouvindo. P7 foi meu professor no Hagai. Justamente. O P7 nós fizemos uma ontem. E ele falando sobre... Ele entrou também de skate na tua aula? Entrou, com certeza. Com certeza. Evangelismo criativo, né? Era a matéria dele. E nós tivemos um momento muito gostoso ontem à noite. E ele comentou sobre a paixão dele por evangelizar, né? Que é a grande paixão dele. Ele falando sobre esses dias da tarefa, da mensagem principal nessa época, que é, obviamente, Cristo. E dentro da questão do evangelismo vem o discipulado. E é um grande desafio, porque por muito tempo, não sei dizer quando isso começou, mas as pessoas acabaram entendendo que discipulado eram as 12 liçõezinhas, né? Antes do batismo. Vou discipular alguém, passar 12 lições. Como eu fiz o que Jesus deseja que você faça e a sua nova vida em Cristo de Darcy do Leque. Eu fiz isso. Olha, só clássico, né? Antigamente o pessoal chamava classe de catecúmenos. Lembra desse tempo? A esposa do meu pastor falava isso. Eu só me lembrava das catacumbas de Roma. Exatamente. E como é que tem sido essa relação? O que é que o senhor tem passado? Como é que tem sido a relação do senhor, sua comunidade, com o discipulado? Como é que vocês estão vendo o discipulado nos nossos dias? Pastor Ramon, a gente tem buscado aprimorar essa perspectiva do discipulado para a vida. Algumas pessoas têm muita dificuldade de compreender isso, porque o discipulado ele não é apenas uma transmissão de ensino, ela é uma transmissão de vida. Por isso que há o ditado, dentro da visão da Igreja Multiplicadora, vida na vida. Né? Então, por exemplo, eu caminho com alguns homens aqui da minha igreja, já tem anos, né? Já tem 5 anos, quase 6, alguns quase 6. E eles vão discipulando outros homens, que a gente acaba caminhando junto. E isso é para o resto da vida. E a gente vai agregando pessoas, porque é aí que é gerada a multiplicação. Então, esse cuidado é um cuidado de forma integral, é um cuidado com a vida espiritual, porque às vezes a gente pensa,
vou dar o estudo para ele, ele vai crescer e vai amadurecer espiritualmente em 3 meses. Isso não acontece com ninguém. Com ninguém. Então, andando com esses homens hoje, eles são líderes de PGM, alguns fazem seminário, alguns estão supervisionando, estão envolvidos na obra, eles estão andando comigo, mas envolvidos na obra. Eles são discípulos de Jesus que eu cuido. Eu gosto de falar assim, são meus discípulos porque acabam imitando as coisas que eu faço. Agora mesmo, um está aqui vendo a gente, né? O que é missionário hoje, está fazendo teologia, vai se tornar pastor, que é o Kleber. Kleber foi ganho pelo Ricardo, que eu discipulei, o Ricardo ganhou ele e ele já está ganhando outras pessoas. Ele está com uma congregação de 40 pessoas, gente que ele evangelizou e ele ganhou. Então, se você perguntar assim, Jefferson, todo mundo na igreja faz isso? Infelizmente não. Por quê? Eu sou pastor numa igreja de 60 anos. Né? E essa jornada tem 6 anos. Então, 10% da vida da igreja. Mas a gente tem um grupo significativo, que eu chamo de núcleo multiplicador, que trabalha desse jeito. Tem gente com 5ª geração de discípulos. Né? Eu estou no meu 8º PGM de multiplicação desses anos. Então tem gente com 7 PGMs, e aí vai. E pessoas estão sendo cuidadas, porque muitas das pessoas que estão chegando às nossas igrejas, ela tem 2 características, principalmente aqui na PIB. Elas vêm do mundo, querendo um ajuste espiritual, quer dizer, elas se convertem e querem mudar de vida, ou elas acabam se desviando em outras igrejas e se frustrando por causa de um evangelho muito raso, e vêm para nossas igrejas que a gente tem todo um aparato teológico, de ensino pedagógico, de escola bíblica dominical, de escola bíblica discipuladora, de discipulado com a Bíblia aberta. Né? Eu gosto de falar que o discipulado tem que ser com a Bíblia aberta e com a vida aberta. Eu tenho um discípulo que ele me ajudou a cunhar uma frase que ficou muito em voga aí nos primeiros anos que eu caminhei na igreja multiplicadora. Eu digo, a vida discipular, ela é uma vida numa casa de vidro. Todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo ouve. Então, se você quer caminhar com alguém, ele vai saber da sua vida. Se a sua vida estiver assim, desarrumada, ele vai ver. Né? Agora, para arrumar a vida dos outros, você tem que estar com a vida arrumada. É engraçado, e você comentou aí a respeito de que são 10% da história, né, da vida da igreja, enfatizando isso. Como é que foi o seu processo de discipulado? Bom, eu tive um processo discipulado muito parecido com o que a gente está pregoando hoje. Falando nesses últimos 6 anos, eu não estou dizendo que nos outros anos não teve discipulado dessa maneira. Tá? Até porque é uma chiadeira de muita gente. E você falou a frase correta. Não é que não houve. Agora há uma ênfase maior. Né? Há uma preocupação que a gente chama de intencionalidade. A gente bate nessa tecla direto, até o povo passar a fazer. Eu aceitei Jesus com 10 anos. Imperatriz, há alguns anos, há 30 anos, né, que já tem esse tempo, 30, 35 anos. Eu tenho essa cara de menino, mas já vou fazer 46. A Imperatriz era a cidade da pistolagem. Então, eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, mataram um prefeito aqui. E eu tenho uma experiência muito interessante sobre carregar a Bíblia, ter a Bíblia na mão, né? Porque eu estava sem Bíblia nesse dia e vim para um trabalho evangelístico, e por conta de estarem procurando o assassino do prefeito, que era um moreno, alto, forte, né? Eles me pararam perguntando para onde eu ia. Eu disse, eu vou para a igreja. E eles perguntaram, e sua Bíblia? E eu tinha esquecido a Bíblia. Ó, que coisa, que vergonha que eu passei. Eita. Bom, voltando por 10 anos. Isso eu já tinha uns 14, 15. Voltando por 10 anos, meu pai militar, muito preocupado com segurança, só eu me converti, né? Só eu era crente em casa. E ele disse assim, você pode ir à noite para a igreja, mas se alguém lhe levar. E um senhor de 40 e tantos anos, uma quadra mais perto da igreja do que minha casa, ele descia essa quadra, me pegava pela mão e me levava para a igreja, né, para o templo. Lá, ele me ensinava a ler a Bíblia, lá ele me ensinava a orar, lá ele me ensinou o que é evangelismo de rua, o que é pregar com caixa de som na rua, e ele me ensinou a orar pelos meus familiares. Então ele me discipulou, ele não só ensinou a Bíblia, não foi só o livro do Darcy Zilek, né? Ele me ensinou a vida cristã. Bom, os anos passaram, esse senhor se formou, se transformou em pastor leigo, né? Na mesma época que eu me consagrei.
E ele já estava com a idade um pouco avançada, ele se aposentou. Quando ele se aposentou, pastor Ramon, ele escolheu a primeira igreja batista Imperatriz para ser membro. Então hoje eu sou pastor do meu discipulador. Olha que coisa. Uau, que coisa. Ele está com 80, ele tá com 86 anos. 86 anos. Ele teve um AVC, ele não está mais hoje pregando, eu chamo ele sempre para orar, sempre honro ele quando eu falo de discipulado, porque ele cuidou. A nossa igreja iniciou com esse tipo de discipulado 1 a 1. Em 1957, chegou um casal aqui que fez um pequeno grupo na casa deles e lá iniciou a primeira igreja Batista Imperatriz. Né? O que faltou para a gente foi essa ênfase de intencionalidade continuar. Ah, muito bom. O pastor Laqueda participando, né? E lembrando aí que ele é o papai novo. Né? Como é que tá aí? Como é que tá a história do Laqueda? Ah, nasceu ontem. Glória a Deus. Como que tá aí, parabéns, rapaz? Amor, parabéns. Então estamos felizes. Eu falei para ele, Deus te abençoe agora nessa fase deliciosa, sem noites para dormir. E trocando fralda e dando banho. Trocando fralda. Rapaz, a gente vai ter que documentar esse momento depois, viu? Ele trocando fralda, dando banho na filha, é maravilhoso. É o primeiro filho? É, primeira filha. É filha, menina, Manu. Oh, Deus abençoe a Manu, viu, pastor? Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Deus, são bênçãos de Deus na nossa vida. E sobre essa questão, é engraçado, você falou sobre a relação do discipulador com o discipulado, né? Como é gostoso você observar pessoas que você discipula e como essas pessoas elas vão amadurecendo na fé. Mas estatisticamente, de um modo geral, acaba sendo a minoria da igreja, né? Como é que você consegue ver pessoas na igreja, 5, 10, 15, 20 anos, que não têm discípulos? Assim, eu gosto muito de olhar para o lado otimista, né? Hoje a gente tem um grupo muito significativo de pessoas preocupadas com isso. Isso já traz muita alegria para mim, sabe, pastor Ramon? Traz muita alegria. Algumas pessoas, não é que eles não tenham discípulos, eles discipulam a família deles. Mas, infelizmente, só a família. Né? Infelizmente, só a família. Eu cuidei da minha família. Ainda cito o texto, né? De aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o incrédulo, e pá. Mas quando Jesus deixou a grande comissão, ele deixou para todos nós, ele disse, portanto, ir de fazer discípulos em todas as nações. Quer dizer, não é só na nação sua família, é em todas as nações, em todos os lugares. É em Timor, né? É Imperatriz, é na China, é no Japão, na Indonésia, em todas as nações. A gente gosta de Marcos 16:15, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Não é só a nossa família. Então, às vezes eu me incomodo muito com isso, mas eu tenho vencido isso fazendo campanhas de evangelismo pessoal, através daqueles estudos bíblicos de João, aquele RD1, né? Sim. Muitas pessoas da minha igreja têm abraçado isso, têm tido a oportunidade de evangelizar uma pessoa, pelo menos. A gente faz essa campanha uma vez por ano, vamos fazer esse ano no segundo semestre. Então a gente vê 70, 80 estudos bíblicos acontecendo simultaneamente. Aí você vai ter aí 15, 20 decisões, é uma bênção. É uma alegria. Gente que nunca fez isso. Então quem nunca fez, quando faz a primeira vez e vê a pessoa se convertendo, não para mais nunca. Nunca mesmo. É uma alegria enorme, né? Ver as pessoas acompanharem, se desenvolverem na fé. E é a questão do chamado, né? Nós temos aí uma missão que o pessoal pensa muito na questão de missões. Nós estamos em campanha de missões nessa fase, né? E muita gente acha que campanha de missões é dar oferta para levantar para a junta, para mandar para os missionários. Mas Jesus está lá aí de fazer discípulos. Né? Então, a Rosiane está falando que às vezes é complicado porque a gente vai falar para as pessoas não querem ouvir. Eu ouço muito isso, Rosiane. E, pastor, eu vou lhe falar uma coisa. Eu tenho feito a seguinte oração e Deus tem me respondido. Né? Há 3 anos teve um batismo grande assim aqui na PIB, grande mesmo. E eu cansei fazendo batismo com os discipuladores. Cansei mesmo. Quando acabou, eu percebi que eu tinha discípulos no templo, mas não tinha levado nenhum para o batismo. E olha que eu lido praticamente só com crente. Né? Nosso círculo de amizade é só crente.
E eu me comprometi todos os anos a levar pelo menos uma pessoa. Já teve anos de eu levar 2, 3 pessoas. Pelo menos uma pessoa ao batismo. Então, como é que eu, tendo só amigos perdão, do círculo evangélico, vou levar uma Não pessoa? corona não, né? Não. E, rapaz, eu tenho renite. Eu tenho renite. Eita! E aqui em Imperatriz é sol quente e chove, sol quente e chove. Então eu começo a escorrer, começo a espirrar. Aí esses dias eu vi uma camiseta assim, é renite, não se preocupe, me deu vontade de comprar. Você vê que um grande desafio desses dias se tornou tossir ou espirrar em público. A reação generalizada é assustadora. Eu faço em casa e nas lives. Nas lives eu tosso muito. Nunca espirrei, mas tossi, eu tossi. Eu tento dar um exemplo. Isso aí, bom. E aí o que é que eu pedi para Deus? Eu pedi para Deus o seguinte, sobre essa questão de discipular pessoas e ganhar pessoas. Senhor, coloca na minha frente pessoas que eu possa ganhar para o teu reino. E Ramon, olha, aqui ó, nós temos pessoas que nós ganhamos para Jesus, que chegaram na igreja, que nós descobrimos na rua, que mandou uma mensagem de WhatsApp, que eu encontrei no supermercado, que é caixa do supermercado que eu comprei, né? Às vezes não flui, aí a gente vai atrás de outras pessoas que fluem, até que ela se converte. Tal. O nosso querido líder de PGM está dizendo aqui. Né? E tem mais, ele está falando uma coisa interessante, que às vezes a gente planta e outros colhem. Também não pode parar de fazer a missão, dizendo, eu falo e as pessoas não ouvem. Acaba a gente perdendo de cumprir a missão. Eu tenho ficado muito feliz, muito grato aí. Nós estamos mais efetivamente na questão com a Igreja Multiplicadora, tem aí uns 2 anos e meio. Né? Inclusive esses termos, RD, né? Multiplicação, esses termos eles entraram no vocabulário da igreja não tem tanto tempo, mas a gente percebe que eles já estão arraigados. E na pergunta que a Rosiane, ou no comentário da Rosiane, ainda há pouco, ela falou sobre as pessoas não querem ouvir, né? Uma das características, existem diversos tipos de evangelismo, mas o bacana, o que eu tenho achado muito bonito dentro dos relacionamentos discipuladores do RD, é que, na verdade, o interesse por Deus, ele tem surgido naturalmente nas relações dos discípulos. Então, nós temos um shopping aqui em Timon, aqui perto, e eu estou achando bacana que, de vez em quando, principalmente lá na segunda-feira, que era o dia, estou dizendo porque agora todo mundo está em casa o tempo todo, né? Mas no nosso dia de folga, e tem um cinema lá, e tem a turma que gosta do cinema, eu gosto muito, e a gente vai lá, e cansei de ver algumas pessoas, inclusive alguns estão aqui na live, o Eduardo entrou também, que é outro líder que a gente tem aqui, eles estão indo para lá, literalmente com a apostilinha, né, para conversar com os jovens, discipular naquele ambiente, mas não daquela coisa formal do estudo, relacionamento, né, essa questão assim, se eu estou vivendo uma relação com Deus, essa relação transparece para quem está do meu lado. Existem pessoas, claro, que não querem, mas de um modo geral, que tem me deixado assim, muito feliz em ver os jovens, as mulheres, os homens, é essa troca dentro do relacionamento pessoal que tem surgido de maneira natural. Então, isso eu tenho achado fantástico. O lance do relacionamento, o pastor Valmir Andrade, ele criou uma frase um tempo desse atrás, ele disse assim, que primeiro a pessoa se converte a você, depois se converte ao pequeno grupo, depois se converte à igreja, depois se converte a Jesus. Não estou dizendo que a gente tem poder de conversão, mudança de vida no aspecto de salvação. A gente está dizendo que as pessoas passam a gostar da gente, a ver Jesus na gente, aí vai para o PG, lá no PGM, ele fica vendo Jesus na vida das pessoas, ele vai ao templo, vê Deus na vida daquelas pessoas que estão no templo, e aí ele quer esse Deus. É essa perspectiva de relacionamento discipulador, uma igreja relacional. Eu estou vendo aqui o pessoal entrar, inclusive entrou aqui o Werneck, quero mandar um abraço, é um amigo da gente aqui. Ele tem uma tarefa difícil, cara. A tarefa dele ali é do circuito de treinamento, tentar me colocar em forma, emagrecer. É um trabalho duro, viu? Tá. Difícil, mas Werneck, vamos orar por ele. Ore por mim também, Werneck. Tá bom? Muito bom. E dentro disso, às vezes a gente fica com muito medo, eu observo, principalmente aqueles que vão entrando na igreja, o medo de falar de Jesus.
né? Mas quando você entra nessa dinâmica do relacionamento discipulador, se torna algo natural. Então, é um momento que a gente está vivendo aqui que eu fico muito feliz de observar, né? E aí nós temos várias faixas etárias, pessoas aí dos mais diversos estilos, mas é a questão dentro daquilo que Cristo tem feito na minha vida, né? Eu tenho tentado aí trazer as palavras para a igreja. Obviamente, nesse tempo que a gente está vivendo, é um tempo de muita preocupação. E estamos vivendo uma época agora, como você falou do seu colega que disse, ou pastor mais velho, que não aprendemos no seminário a lidar com isso. Estamos sendo desafiados a viver na prática aquilo que a gente prega há anos sobre confiar em Deus. E a carência das pessoas, o medo, é uma ótima oportunidade de testemunhar a nossa confiança no Senhor. E as pessoas estão muito atentas a isso. É engraçado, eu não sei se você tem tido essa sensação, acho até que a gente conversou no sábado, né, na mentoria, de que, na verdade, nesse tempo de afastamento, estamos mais juntos, as pessoas estão mais abertas, inclusive. Como é que vocês têm aproveitado aí? Tem um negócio muito legal, eu tenho falado assim, os nossos hinos que falam de fé, foi o que eu falei naquele dia, né? Minha fé Jesus contemplará, tudo que ele promete dar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, rompendo em fé, a gente canta, fecha os olhos, e agora é a hora de exercer a fé. E quando a gente exerce a fé, a gente quer juntar com pessoas que têm a mesma fé da gente, não é verdade? E aí junta com as pessoas que têm a mesma fé e a gente começa a ficar e estar fortalecido pela fé que nós temos com a fé que os irmãos têm. E aí o que acontece isso quando a gente tem a mentalidade multiplicadora, que eu gosto de chamar assim, de mentalidade multiplicadora. As pessoas veem Jesus em nós e por estar tão cheio de Deus, ele transborda da nossa boca, que se torna um hábito, como os meninos têm falado aí. E aí tem que levar, fazer e puxar mesmo o povo para ter uma vida com Deus. Sobre ter uma vida com Deus, entrou uma pergunta aqui, né, o que fazer quando temos que levar o PGM a reboque? Né, ou seja, levar aqui, os membros não são frequentes, dificilmente levam convidados e só lota no churrasco aqui. Ele está falando da confraternização. Todo e qualquer churrasco e confraternização vai lotar, não tem jeito. Viu? Não tem jeito mesmo, vai. Mas é assim, nossos PGMs, eles precisam ser eles precisam ser inspirativos. Eles precisam inspirar a vida das pessoas. Eu não gosto de PGM que demora muito, porque quando demora muito as pessoas ficam enfadadas, não voltam na outra semana, né? O PGM tem que ter gostinho de quero mais. E aí as pessoas vêm, participam, estão juntas, elas gostam, né? É claro que tem algumas pessoas que têm, assim, muita dificuldade de estar na casa do outro, né? Mas o que eu gosto de falar para os líderes aqui da igreja é persista. Ainda mais algumas pessoas que têm muita criatividade. E use a sua criatividade para o seu PGM não ser algo fadonho, chato. Esses dias o meu PGM aqui, eu reabri depois de 2 anos só trabalhando com supervisão, o PGM na minha casa. Né? E por 2 vezes nós compramos bolo para o lanche. Aqui tem aquelas casas que vendem bolo e tal, nós compramos bolo para o lanche. E aí, falando do próximo PGM, do grupo de WhatsApp, um dos irmãos disse assim, eu tô com saudade do bolo da casa do pastor. Né? Aí eu pensei assim, rapaz, ele tá brincando, dizendo que tem bolo, toda a vida só tem bolo. Aí inventei um chá de burro, é assim que chama aí, né? Chá de burro, mingau de milho? Sim, tem também, isso. Pois é. E aí eu mudei. Quando mudou, né? Na outra segunda, o povo já estava dizendo o que é que vai ser. Né? Claro que é o lanche, etc. Mas quando você tem uma dinâmica legal, quando você compartilha a palavra, todo mundo fala, né? E tem uma questão que é muito importante, pastor Ramon, para o PGM funcionar assim, engraxadinho, sabe? Azeitado, como a gente fala. A gente tem que orar muito pelos nossos liderados, muito. Investir um tempo assim, forte de oração, que as coisas começam a fluir.
né? Eu me lembro de um líder que hoje ele é supervisor de 4 PGMs aqui na igreja. E ele é um líderzão, um cara assim, muito visionário, né? Um homem com o coração na obra. Ele disse assim, pastor, eu quero fechar meu PGM. E eu disse, por quê? Ele disse, não, porque as pessoas não querem ir, e são sempre as mesmas pessoas. E eu disse, olha, deixa ele falar. Primeira coisa, seu PGM abençoa, independente se 3, 5, 10, 15. Então, continue com ele. Segundo, você líder, tem levado visitante? Você tem orado para as pessoas se converterem? Você tem dado exemplo? E ele disse que não tinha feito nada disso. Então, quando ele passou a fazer isso, o PGM explodiu e multiplicou em 3. Em 3. Claro que a maioria foi ele que ganhou, né? Mas os liderados estavam vendo o exemplo dele e também faziam. Então, a gente tem, irmãos, a igreja nos lares, ela exige algumas coisas da gente. E dentre elas, a sensibilidade do que Deus quer fazer. A sensibilidade do que Deus está fazendo, como dizia Rick Warren, para a gente pegar a onda de Deus. Né? Sim, a onda sim. de Deus. E assim, o PGM empaca, todo PGM empaca. Todo. Um dia mais dia ele multiplica 1, 2, 3 vezes, e depois ele dá uma empacada. O que é que a gente tem que fazer? Desistir? Já abençoou tanta gente? Você imagina eu ter 7 PGMs que multiplicaram aqui da minha casa? Fantástico. O tanto de gente que já foi abençoado. Ah, porque agora está entrevado, eu não consigo passar de 5 pessoas, e etc. Meu irmão, o Deus da multiplicação está com você. Ora, daqui a pouco tem 15, você está multiplicando em 3 de 5 e vai ser uma grande bênção. Eu gosto muito daquela ênfase que Atos dá, de que o Senhor acrescentava, né? Tem essa questão, o Senhor vai colocando pessoas. Acredito que você tem aí um desafio parecido com o que a gente tem no que diz respeito de que algumas pessoas acabam esperando que a igreja mande, né? A igreja é grande, então é a igreja que tem que mandar pessoas para o meu PG, porque senão o meu PG não cresce, é a igreja que tem que fazer esse canal. Perde, né? Na verdade, o PG ele é movido pelos relacionamentos. E assim, o lead PGM ele é essencial nesse momento. Ele é essencial nesse momento. Ele precisa ser proativo, ele precisa ser empolgado, entusiasta da questão. Se o PGM for um peso, uma hora ou outra ele vai desistir, né? Eu tenho líderes aqui que passam por momentos difíceis na vida, difíceis na família, mas eles não desistem. E são esses PGMs que são abençoados e esses PGMs que vão multiplicar. Eu posso dizer isso para você que é líder de PGM que está ouvindo a gente aí, meu irmão, não desista. Lute, persista. Porque é mais fácil desistir. Né? É mais fácil desistir. Pergunte para os pastores que você conhece quantas vezes eles pensaram em desistir. É mais fácil. Não dou conta dessa igreja, não dou conta desse PGM, não dou conta desse cargo denominacional, não dou conta da minha família. É por isso que há muito divórcio. Né? O indivíduo casa por causa de uma paixão, mas quando observa a responsabilidade, ele irresponsavelmente dá no pé. Né? É por isso. As pessoas desistiram, né? As pessoas desistem. Dizer que desiste fácil, a pessoa vai dizer, você não sabe o que eu estou passando. Mas, de fato, as pessoas desistem. Eu lembro, lendo um livro do Charles Swindoll, até. Tem uma turma aqui que sabe que eu só falo do Charles Swindoll. Mas ele diz... Eu gosto dele que ele escreve. Demais, eu sou apaixonado por aquele estilo. E ele fala que assim, ele é de um tempo em que as pessoas não trocavam, as pessoas consertavam. Então, elas tinham as coisas e elas arrumavam. Hoje a gente vive uma época do descarte. Né? Inclusive nas relações também, qualquer coisinha as pessoas bloqueiam umas às outras e acabam, e o convite de Jesus é o contrário, né? É o de perdoar, é o de dar novas oportunidades, caminhar, se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminhe 2, né? Aquela coisa de estar junto, a sociedade vai meio que na contramão disso. Tem uma perspectiva hoje desses relacionamentos líquidos, né, que a filosofia traz agora, de que tudo é descartável, né, tudo é rápido e tudo é passageiro. Para quem vai viver a eternidade, pastor Ramon, nada pode ser assim. Tudo tem que ser duradouro, abençoador e profícuo. Algo que vai fincar, assim, que vai trazer raízes para a vida da pessoa. E se a gente, nessa jornada multiplicadora, meu irmão, se a gente conseguir abençoar a vida de uma pessoa
E tem líderes aqui que já até pensaram em desistir, mas já abençoaram a vida de muito mais do que uma pessoa. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, meu irmão. E o que diz 1 Coríntios 15, 58, quem está fazendo a obra do Senhor, saiba que não é vão. Nós estamos fazendo no Senhor. Glória a Deus. Eu quero aproveitar mais um pouquinho a tua presença aqui para abordar uma... A gente fala muito, como eu falei, o pessoal fala muito de RD aqui e multiplicação. Queria abordar que você comentasse alguns erros, por exemplo, que podem acontecer, ou melhor, que não devem acontecer no processo de RD, que vai estourar lá na frente da multiplicação, né? Queria que você comentasse um pouquinho aí sobre dicas ou coisas que não devem acontecer. Quando as igrejas começam, tá aqui uma ex-ovelha muito querida que tem um PGM, Jane Moura, né? Jane Cleide, gente boníssima, lá de Recife, está dizendo que está animada aqui, né? Está pensativa sobre o PGM dela, mas está animada. Jane, Deus te abençoe, tá bom? A questão do RD, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, né? É isso, né, pastor? Isso aí. O que a gente não pode fazer? Primeiro, fazer RD com o sexo oposto. Uma hora ou outra vai dar bronca, tá? Homem com homem, mulher com mulher. Segundo, a gente não pode entrar no relacionamento discipulador achando que ele vai dar certo do começo ao fim. Em algum momento pode dar um problema. Jane Cleide. A gente tem uma amiga, por isso que ela está mexendo aqui. A gente está aqui cuidando de alguém e surge a necessidade de cuidar de outra pessoa, né? Você tem que ter equilíbrio nessas coisas. Não pode só cuidar de um e deixar os outros abandonados, né? Se você não dá conta de 3, só tenha 2 RDs. Se você não dá conta de 2, só tenha 1 RD. Faça bem feito, tá? Cuide direitinho, cuide com o tempo, que a pessoa vai ser abençoada. Se lá no final não der certo, tenha certeza de que você fez a sua parte. Tá? E nem se cobre e nem desista de continuar fazendo RD. Ontem eu estava com os discípulos que eu cuido aqui no processo de discipulado, que a gente está sobre como se tornar um pai de família mais profícuo, mais abençoador. E eu abri assim para eles, a gente estava no Zoom, e eu disse assim, olha, faça a pergunta que vocês quiserem fazer, né? E eles perguntaram o que é que me decepciona, né? E o que é que me decepcionava, na verdade? A pergunta era essa. E eu disse, olha, eu me decepcionei muito com pessoas, até o momento que eu aprendi que se Deus pensasse a mesma coisa da gente, o que seria da gente? Quantas vezes nós já decepcionamos Deus? Né? E foi legal porque era um grupo fechado, né? Não era aberto como está aqui, e nem vai ficar gravado. Eu disse para ele, eu citei 2 exemplos. E por que eu me decepcionei? Mas que eu não carrego mágoa, eu não carrego chateação, eu só me decepcionei. Né? Então, não faça com pessoas do outro sexo o RD, faça pensando que vai dar tudo certo, mas se der alguma coisa errada, não desista de fazer RD. Lembre que você tem que ensinar pelo menos 3 coisas. Vida com Deus, vida com a família, né? E vida com a igreja. Tem que pensar de ensinar vida com Deus, vida com a família e vida com a igreja. Se você tiver um discípulo e conseguir passar para ele que ele tem que ter muita vida com Deus, tem que ter uma família equilibrada e uma vida na igreja abençoada, meu irmão, você fez sua parte, ele vai fazer isso com outras pessoas e você vai cuidar de outras pessoas. A questão do amor pela igreja, inclusive, né? Tem gente que fica preocupada, esse negócio de pequeno grupo vai virar uma outra igreja. Não vira, né? Porque de fato e alguns até tentando surfar na onda e defender, tá vendo como não precisa, eu posso ser crente só em casa? Não, o ajuntamento é bíblico, a gente tem que estar junto como igreja. E eu fico muito feliz quando vejo aí as irmãs, os irmãos me mandando mensagem, pastor, que saudade de estar na igreja, que saudade do abraço, que saudade de estar junto. Isso é bênção, né? E você comentou aí sobre questões do RD, e agora jogando para a dinâmica do pequeno grupo, né? Algumas do PGM, algumas coisas que não devem acontecer, por exemplo, no processo de multiplicação. Nós temos PGMs pequenos que estão lutando, mas nós temos já PGMs grandes. Então, dê uma dica aí, eu fale também a respeito de coisas para não se cometer
no PGM, na multiplicação? Uma coisa é quando o PGM está maduro. Quando uma fruta está madura na árvore, eu tô olhando para cá porque aqui tem um pé de ata, né, aqui na lateral da minha casa. E a gente colheu a ata e fez ela amadurecer no abafa, né, no local fechado. Se ela amadurecer no pé e ela ficar bem madura, os bichos vêm e comem e a gente não come. Uhum. Se você deixar de multiplicar o PGM na hora certa, ele vai acabar diminuindo. Eu já tenho várias experiências sobre isso. Então, perceba de Deus a hora de multiplicar. Para multiplicar, você precisa de 3 coisas. Você precisa de um número legal, e aí você que vai escolher junto com o seu pastor, né? O Senhor Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, se tiver 6 pessoas, 2 de 3 já é multiplicação. Mas para ter um número legal, você tem que ter um líder formado. Uhum. Quando você tem um líder formado, você pode ter a multiplicação. E algumas pessoas defendem que não tem que ter lugar. Pode ser no shopping, pode ser numa escadaria, pode ser numa casa, né? Mas eu gosto de dizer que tem que ter um lugar. Seja no shopping, Claro. seja na escadaria. Tem que ter um lugar. Então você tem que ter um número de pessoas mínimo, um líder formado, na sequência correta. Um líder formado, um número de pessoas mínima e um lugar. Tendo essas questões, quanto mais locais abertos para pregar o evangelho, melhor. Agora, quando passa do tempo, quando fica com aquela coinonite, né? Aquela vontade de estar junto, não, pastor, a gente não quer multiplicar, tá tão bom, a gente parte para alguns princípios muito ruins da vida da igreja. Primeiro, o egoísmo. Se tá bom para você, pode ser bom para outras pessoas. Segundo, a gente amarra a obra missionária, porque se tiver mais uma casa aberta, mais gente vai ouvir. E terceiro e muito importante, quando o PGM está muito cheio, poucas pessoas falam. Há a possibilidade de trazer menos visitantes. Então, os RDs, eles travam, né? Porque não tem espaço. E aí a gente para de multiplicar. Então, por isso que é legal a gente ter RDs paralelos multiplicando, né? RDs multiplicando, que eles vão multiplicar os PGMs. Muito bom. Bênção aí, pessoal, ouvindo e pegando as dicas. Eu queria... Só para contar um exemplo. Pode falar. Tem uma líder aqui muito, muito ativa. Ela teve uma dificuldade com o PGM, que passou da hora de multiplicar. Hoje o PGM está com 7, 8 pessoas. E ela já está liderando outro PGM que tem 25 pessoas. E ela esses dias chegou no meu gabinete e disse, pastor, eu vim aqui para a gente multiplicar meu PGM. Eu disse, como é que é isso? Eu quero multiplicar em 3. E ela trouxe todo mundo, os nomes todos anotados, quem ia para casa tal. Logo, umas 2 semanas antes do fechamento que a pandemia ocasionou nas igrejas. E eu perguntei para ela, mas por que você tá querendo multiplicar dessa maneira? Você já falou com as pessoas? Disse, já, pastor, eu só vim comunicar. Eu digo, ótimo, o PGM multiplicar em 3 é o sonho de qualquer pastor de igreja multiplicadora. Aí eu falei, e por que você sentiu isso? Ela disse, pastor, Deus me falou, me mostrou que se eu não multiplicar agora, eu vou perder a multiplicação. Então, o líder precisa estar muito sensível com o que Deus quer. Né? O que Deus quer para o seu PGM. O dela tem 25, é óbvio que tem que multiplicar. É óbvio que tem que multiplicar. Mas talvez o seu tenha 15, tenha 14. Você pode multiplicar em 2 de 7 e ser uma grande bênção. Sabe? Uma grande bênção. Porque é pequeno grupo multiplicador. Muito bom. Você comentou, né, falou da questão do bolo. Eu vivi uma situação, nunca esqueci, lá em Curimatá. Eu era pastor numa cidade do interior do Piauí, chamado Curimatá, cidade pequena. Curimatá é o nome de um peixe muito bom. Exatamente. Então é por isso lá da cidade. É cidade de 10 mil habitantes e nós estávamos, a igreja, num contexto lá, na época, de 70 pessoas. E nós não tínhamos PGM, né? Estou falando de coisa aí de 10 anos atrás. Tinha os cultos nos lares. E aí o que foi que eu comecei a perceber? Essa questão. Você fazia agenda, aí tinha lá o primeiro culto do mês, quando a gente começava. Aí a irmã, querendo agradar, ia lá fazer aquele lanche, né? No final. Aí, na casa seguinte, a pessoa já ia e fazia um outro lanche e o negócio ia subindo. Só que aí chegar num ponto que o irmãozinho, a irmã que estava lá na quarta, quinta semana, ela dizia, pastor, não vai dar
para fazer lá em casa. E aí ela vinha, desmarcava, dava uma desculpa, mas depois eu comecei a perceber que, na verdade, algumas pessoas que não tinham condição de fazer o lanche gigantesco, aquele lanche mais chique, né? Acabavam ficando constrangidas e não queriam. E muita gente fica refém de detalhes como esse. Aqui na igreja, para os PGMs que vão nascendo, eu falo assim, gente, o foco não é lanche. Se não tiver jeito aí, deixe lá uma garrafinha de café com um saquinho de peta. O foco Peta, não é o lanche. Minha esposa gosta muito de peta. Olha aí, né? São coisas simples. No meu PG, eu mando a mensagem, né? Antes eu falo assim, gente, ó, hoje eu garanto os biscoitos. Quem quiser beber alguma coisa ou comer coisa diferente, pode trazer, vai ser bênção. E se não tiver, vai ser bênção do mesmo jeito. E aí um ou outro traz, mas não fica aquela pressão, por exemplo, né? De não, e agora? Porque são detalhezinhos que acabam constrangendo muitas vezes. Pastor, eu vou lhe falar um negócio sobre o lanche. Eu ouço muito isso que o senhor está falando, muito mesmo. Talvez o que eu fale não vai na contramão do que o senhor está falando, também é legal. Eu falo sempre duas coisas sobre o lanche. A primeira, não vá servir chá de carqueja com biscoito mofado. Claro. Porque é terrível, é terrível. Se você pode pedir para as pessoas trazerem, se você pode servir um biscoito creme cracker, Fortaleza, né? Um biscoito bom, um café sem ser chafé, aquele café que a gente olha do outro lado. Eu gosto muito de café, então eu não gosto nesse café, é terrível nesse café para mim. Né? Gosta do café. Eu gosto de café, e café forte. Se você não pode, fala com o pessoal do PGM para trazer. Divide. Etc. Né? Divide. Os líderes aqui da igreja, muitos fazem isso, eles fazem uma escala, sabe? E a pessoa fica livre. Quando ele recebe com biscoito, café, a pessoa traz um bolo, um suco e assim vai. Isso. Né? Agora tem um negócio que eu acho legal na pessoa de Jesus, sabe, Ramon? E vai abençoar a gente que é gordinho, o que eu vou falar. Opa! Jesus gostava, irmão, de estar ao redor de uma mesa. Verdade. Ele chegou ao ponto de se convidar para algumas refeições. Né? Você vai encontrar ele em várias refeições. E no último encontro, lá no Lago de Genezaré, ele pediu um peixe para fazer um churrasco. Às vezes a gente... Outro dia eu falei isso, o pessoal ficou dizendo, rapaz, não é que é verdade? Porque uma comida abençoadora, independente que seja, de peta com café, ou que suco com donzela. Você sabe que é donzela? Aqueles biscoitão que tinha assim, fofão, antigamente. Uau! Foi longe, hein? Broa. Seja lá como for, se é feita de coração, quando a pessoa come, ela abre o coração. Muitas pessoas nos meus PGMs se converteram, não foi na hora do PGM, foi na hora do lanche. E a gente tem uma prática aqui, nessa parte do Maranhão, não sei se tem aí nessa parte do Maranhão, que a gente chama de junta panela. Cada um traz o que ia lanchar ou o que ia jantar naquele dia. Né? Claro que tem algumas irmãs como a Shisley, né? Que faz uma lasanha de primeiro mundo, né? Oh, que está aqui com a gente. Eu não almocei ainda, viu? Eita, pastor, que pena. Eu comi bem, uma comida que eu gosto. E aí a gente faz aquela festa, aquela confraternização. E às vezes o visitante que vem, ele participa com a gente e diz assim, caramba, esse pessoal come, não bebe, é feliz, festeja, né? Às vezes compra um bolinho de padaria, põe uma vela, acende a vela e canta parabéns como se fosse uma festona, porque a gente tem alegria de verdade. Né? Eu gosto de falar muito que quando a gente senta para comer, abre a boca e o coração também é aberto. Amém. Pastor, que bênção. Fico muito feliz de poder estar tendo esse momento aqui. Lembrando que as lives aqui da Memorial, a gente salva e disponibiliza no Facebook para o pessoal poder ver depois, né? E eu queria, obviamente, aproveitar esse momento, pedir que você possa dar uma palavra agora aí de ânimo, né? A turma aqui da Memorial que está entrando, a tua turma, e para a gente finalizar com uma oração. Bom, a gente não está tendo PGM físico, né? A gente está tendo, quem tem, está tendo PGM online. Eu quero dizer para os irmãos que é um tempo da gente aproveitar a oportunidade. Aproveitar esse tempo para estreitar os laços através da tecnologia, através das ligações, dos telefones, e mostrar mesmo que somos líderes não preparados para dirigir reuniões,
mas líderes preparados para cuidar de pessoas. Quero dizer para você, Deus está com você, não tema a doença, tá? Não tema a doença. Hoje eu estava cantarolando, fui fazer uma missão no local, e na viagem eu estava cantando. Quando Deus fizer chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamar, vai chegar o dia de todos nós. Eu acredito que muitos de nós vão passar ilesos até da doença. Então a gente precisa mesmo cuidar das pessoas, continuar sendo igreja. Né? Tem essa charge que ficou famosa, que o diabo quis fechar os templos, mas abriu uma igreja em cada lar. Cuide da sua família, cuide do seu PGM, da maneira que você conseguir, e vai ser um tempo de avivamento. Pastor Ramon, quando nós voltarmos para o templo, primeiro que nós vamos ver um bocado de gente nova chegando para o Evangelho. Segundo, nós vamos ver um povo tão sedento, e a gente tem que aproveitar isso, multiplicar PGM, multiplicar RD, ver gente se convertendo, fazendo discipulado e crescendo, que é para isso que Jesus fez a sua igreja. Para glória! Para crescer. Amém. Pastor, por favor, ora por nós aí. Vamos ter uma palavra de oração agora. Amém, amém. Pai, eu te agradeço por estar aqui com os irmãos da Igreja Batista Memorial. Abençoa, Pai, a cidade de Timon. Abençoa, Deus, essa igreja. Obrigado pela vida dos teus servos. Que tanto o pastor Ramon, que é o pastor da igreja, como o outro pastor Ramon, que é o Laqueden, que o Senhor abençoe a vida deles. Abençoe a chegada da Manu. Abençoe a família deles, abençoe, Deus, os PGMs, que haja multiplicação, que haja sabedoria, que haja entendimento, que haja graça, e que nesses dias, Senhor, o Senhor faça uma multiplicação forte e poderosa, e quando eles retornarem para o templo, Pai, eles vão ver muita gente nova e serão extremamente abençoados com uma multiplicação vinda dos céus. Nós cremos nisso, Pai, temos pedido isso para todas as nossas igrejas, porque nós sabemos que o Senhor é que está movendo tudo isso, para que a tua igreja passe por um avivamento, e cresçamos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, muito obrigado. Teremos outras conversas aí. E vou deixar disponível depois no Facebook a live gravada. Tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Pastor Ramon. Diga. Por favor, deixa eu fazer um comercialzinho. Daqui a pouco, às 14 horas, eu vou estar com uma live no mesmo Carnon Dantas que está aí em cima, com o pastor Márcio Tunala, escritor de um pequeno grupo multiplicador. Daqui a pouco. Agora é a sua vez de comer, né, assistindo a live. Vou assistir, fantástico. Pessoal aqui da igreja, hoje, 7h30 no Facebook. Hoje, quinta-feira é o dia de culto nosso, né? E aí vamos ter o nosso momento ali estudando também. Amém. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima live aí com o pastor Jefferson. Um abraço. Um abraço.